Olá, este é o Visão ao CI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, que tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. E eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui nós tratamos dos destaques do portal ACI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Mais um episódio quentinho aqui. Vamos lá. E o tema hoje vem de um texto da Regina Brito. O título do texto é Diversidade como Estratégia de Sucesso Corporativo. Esse texto faz parte da coluna Gestão Inteligente. Mas deixa eu fazer um adendo aqui. Antes da gente mergulhar aqui no artigo, o senhor queria dar um recadinho aqui para o pessoal que nos acompanha, não é? Sim, obrigado. Dado no nosso episódio anterior, o texto da Vanessa Gomes, que já vinha colaborando conosco e que agora inicia, né, uma série de pelo menos 4 conteúdos que ela produziu em parceria, realizou entrevistas no âmbito da FIA, da Fundação Instituto de Administração de São Paulo, que é uma instituição de referência, e eu, então, não queria deixar de salientar esse aspecto para os nossos internautas. Isso, para quem nos acompanha no LinkedIn, eu vou colocar o link dos 4 artigos da Vanessa Costa aqui para o pessoal acompanhar. E quem quiser, só clicar no link que é redirecionado. Bom, vamos lá então para o texto da Regina Brito. Ela coloca sob um prisma muito interessante sobre qual que é o perfil que uma empresa contrata hoje em dia. E aí o que está no nosso imaginário é aquele estereótipo padrão. Homem caucasiano, alto, vestido com roupas formais. E aí, a partir daí, ela questiona: será que isso está adequado? Será que isso condiz hoje com a realidade que a gente vive, diversa, intercultural e inclusiva, que a sociedade insiste em empregar, né? E a gente insiste em embutir nas empresas? Então, ela vem traçando o texto dela sobre isso. E o que é muito interessante, porque ela vem nesse ponto que é o estereótipo que a gente imagina quando vai contratar alguém, né? E a sociedade cada vez mais mostrando e reafirmando a diversidade que a gente tem. E aí ela coloca como isso pode ser positivo para a organização, não só nesse entendimento de que a sociedade é diversa e que a empresa deve ser inclusiva, mas também sob o ponto de vista que isso estrategicamente é interessante para a organização. Quando ela é diversa, ela tem mais possibilidades criativas, mais possibilidade de identificação, de inovação e de resolução de problemas, né? Que mentes diversas, pessoas diversas tem a possibilidade de ter uma riqueza muito maior de soluções e de ações dentro do universo organizacional. E aí a minha pergunta, professor, na sua opinião, como que as empresas podem garantir que a inclusão de profissionais, né, com diferentes perfis e bagagens não se limite apenas a preencher cotas, mas que realmente reflita em uma empresa mais diversa e também que dê voz para essas pessoas atuarem dentro da organização? Visões diferentes, né? Repertórios diferentes, num cadinho, deveriam gerar, e geram, eu já tive essa experiência, mais sugestões para resolver um problema que cai lá para o departamento tratar. Mas nós devíamos mandar essa pergunta para Richards. A gente gosta muito de falar de moda aqui, porque o homem caucasiano alto é o figurino dos caras. Eu não consigo mais comprar roupa lá.
Então, enfim, eu acho que nós vimos progredindo nesse tema. É mais uma sigla que aparece repetidamente, né? O DEI, né? A diversidade, a equidade e a inclusão. Isso tem que chegar e ficar. É claro que há leis, você falou em cotas, né? A minha universidade foi a pioneira nessa vertente. Antes de haver leis, a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, já isso vai completar 25 anos isso. E eu tive alunos cotistas brilhantes, enfim, não tinha um tratamento especial, tinha uma vaga, mas eles tinham que acompanhar. E há um levantamento feito pela universidade que demonstra um desempenho dentro da mesma faixa dos demais, né? E há casos até superior. Então, enfim, o estabelecimento de cotas é a resposta formal que a sociedade dá quando a iniciativa de cada um não está atendendo. A gente recomenda, aí a empresa não faz. Aí é o caso do RP de novo. Aí recomenda de novo, não faz. Aí alguém propõe uma lei. É o enforcement, né? Quando a gente faz, isso é muito interessante. Você me dá a oportunidade de falar de uma coisa que é a palavra do ano no observatório: accountability. Todo ano a gente elege uma ênfase. Esse ano, no observatório, a ênfase é para accountability. E accountability não tem tradução para o português, né? Porque prestação de contas é muito pouco. Então, eu estou aqui pegando o livro mais recente, foi lançado esse mês, né? O 8 R's, é uma evolução dos 4 R's, depois os 5 R's, e agora os 8 que termina. A pesquisa que gerou isso aqui chegou a uma culminância, e até publiquei um artigo no livro com o pessoal do Sul, da Federal de Santa Maria, contando esse percurso, trajeto 458. Quer dizer, é muito interessante que as pessoas conheçam, se tiverem interesse, um processo que foi aí de década de aperfeiçoamento de um approach. E aqui, justamente, nós propusemos no observatório uma conceituação para accountability, que é prestação responsável de satisfações públicas. Prestação responsável de satisfações públicas. Então, isso para nós explica esse termo accountability. E o accountability só funciona com enforcement. É outra palavra que não tem tradução. Quer dizer, você tem uma obrigação e você tem quem vigia de fora o cumprimento dessa obrigação. É o papel, por exemplo, das agências regulatórias ou agências reguladoras, né? Nós conhecemos a ANAC, da aviação civil, conhecemos a ANA, das águas, a Anatel, das telecomunicações, enfim. O Banco Central é um regulador do mercado financeiro, a CVM do mercado de capitais, enfim. Sociedade desenvolvida requer agências reguladoras que fazem o enforcement, né? E o enforcement precisa da visão dos players. Estamos aqui hoje numa aula de inglês, que prestigiem a accountability. Isso acontece, pessoal. A gente não usa o termo em inglês porque gosta de aparecer ou de complicar.
às vezes não tem tradução. É o caso de marketing. O professor Manuel Maria de Vasconcelos, que é meu guru, estava lá em 1950 na Fundação Getúlio Vargas, num grupo de estudo que decidiu não traduzir o termo marketing. Quer dizer, chegou o marketing no Brasil, as, né, as pessoas falaram disso, as empresas começaram a falar disso, e a Fundação Getúlio Vargas se voltou para o assunto. E, diferentemente do México e de outras nações latinas, resolveu não traduzir. O próprio francês, a França, também usa o termo em inglês, com toda a xenofobia histórica entre francos e anglos, marketing. Então, e a gente não se incomoda com isso, né? Às vezes a gente não usa o inglês para aparecer. A gente usa quando ele não tem outra tradução. E aí a gente usa e precisa, então, conceituar e trazer. Enfim, tá? Eu já me perdi aqui no assunto, né? Bom, então vamos tomar uma aguinha e a gente continua a conversa, então. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Vamos retomar, então, professor. A gente estava falando sobre como que as empresas podem garantir que a inclusão aconteça de fato e também que as pessoas diversas tenham voz dentro da empresa. Eu acho que isso aí está incorporado no discurso, de novo, a questão do programa passado. Está incorporado no discurso, tem que incorporar na prática. Na prática, está no RH, na área de recursos humanos, efetivamente fazer seleções, recrutamento, olhando para isso. O nosso exame prevê essa análise. Então, a gente analisa práticas, a gente não analisa discursos. É muito interessante. O nosso projeto não é de auditoria da comunicação, não é. É auditoria de todo o negócio, da operação, sob o viés da comunicação. Então, o compliance é sempre assim. Você chama um compliance legal, é o direito olhando toda a organização para ver possíveis problemas. Ambiental, está vendo toda a operação, tendo em vista o ambiente. E, no nosso caso, a gente olha toda a gestão, olhando para possíveis crises de imagem pública. Então, uma empresa que não olha para a diversidade, não olha para a inclusão, ela pode sofrer uma crise de imagem pública, porque as pessoas estão querendo participar, todas, baixos, magros, entendeu? Altos, gordos, não importa, né? Todas as etnias, as religiões, enfim. Inclusão, a palavra não precisa de palavra em inglês aí, né? Tá bem claro. É muito interessante isso que o senhor pontua, de identificar as pessoas, mas no sentido de fazer com que as pessoas se enxerguem
E talvez uma ação base que pode abrir os trabalhos para esse tipo de atitude dentro da organização é realmente fazer esse trabalho de fazer com que as pessoas se sintam enxergadas, no sentido de que eu existo dentro dessa empresa, eu sou vista dentro dessa empresa, eu sou alguém dentro dessa empresa, fazer isso com toda a comunidade interna da organização e, a partir daí, traçar os discursos e as atitudes e os comportamentos condizentes com a bandeira da diversidade e da inclusão. Então, vamos ver primeiro dentro da empresa o que eu tenho de diverso. Mães solos, pais solos, filhos órfãos, enfim, existe uma multiplicidade, uma riqueza cultural, às vezes, dentro da organização, e ela pode começar daí. Em vez de começar levantando bandeiras, né? Porque no discurso isso é muito bonito. A bandeira, por exemplo, LGBT. Sim, a pessoa diz assim, eu faço parte Sim, dessa organização. na E minha pronto, particularidade eu faço parte, eu sou vista, eu sou enxergada. e pronto. Eu acho também que é bastante complexo o assunto da bandeira. Por quê? Porque as empresas, hoje, é esperado delas muito. Acho que a gente acaba esperando delas o que a gente não espera de governos. Coisas que tinham que ser resolvidas pela municipalidade e tal. Mas a gente espera das empresas comportamentos exemplares. Mas elas têm que fazer, elas não têm que propagandear. Isso é muito sutil, é difícil para nós, como comunicadores, lidar com isso. Entendeu? Porque o gestor vai querer aparecer como nobre. Se ele for, tudo bem. Mas se não for, complica. Isso cai no nosso colo. Cai no nosso colo. Agora, E eu queria fazer geralmente, quando ele é nobre, ele não quer aparecer. isso. Outro dia eu estive diante de uma situação assim. Não sei se eu vou lembrar, mas a empresa fazia lá uma ação e não queria aparecer. Pelo motivo nobre, não porque está se escondendo, mas porque eu não queria surfar esse. esse... Acabou de iniciar aqui uma obra no vizinho, então, se vocês ouvirem um ruído meio chato de furadeira, é por causa disso. Agora, eu queria fazer uma observação rápida no texto da Regina Brito. Ela coloca assim: você chegou a imaginar um profissional em cadeira de rodas, quando você pensou no fulano de tal do atendimento ao público, por exemplo, com TDAH, com autismo, trans, preto, indígena, com epilepsia, uma prótese, enfim. Ela faz essa pergunta. Eu queria me remeter, eu trabalhei com cultura, eu queria me remeter ao tempo do rádio, e ao tempo do disco de vinil. Né? A gente ouvia uma música maravilhosa, a gente gostava. Os discos no Brasil não vinham com muito encarte, com muitas fotos. A gente não conhecia o artista, o cantor, a cantora. E a gente gostava. Então é interessante. Ainda ontem eu assisti um clipe de um grupo desse tempo, que eu gosto muito, que é o Gentle Giant. Eu nunca tinha visto os caras. E agora eu vejo os caras, porque eles pegam vídeos, filmes em Super 8, lá da década de 70, do comecinho, e colocam no YouTube. E aí eu vou conhecer a pessoa. Então, não fazia diferença para mim, para todo mundo que ouvia uma música, entendeu? Quem é o cidadão? Qual é a cara dele? A pergunta da Regina Brito. O que você imaginou? Entendeu? Você imagina. Janis Joplin. Fui ver a Janis Joplin,
sei lá, no vídeo, depois que ela já tinha morrido. Né? E ela, aí vai dizer, uma voz negra. Mas eu não era negra. E daí? Ah, ela tinha tal orientação sexual. E daí? Então, eu lido com isso por conta do meu trabalho de pesquisa de pós-doutorado, que foi o Marketing para Artes, RP para Artistas. Porque o que é importante no artista é a obra dele. E hoje a imprensa mistura tudo, entendeu? Fulano de tal passeia com o cachorrinho, entendeu? Fulano de tal toma café da manhã nu. E daí? Todos nós temos as nossas manias, os nossos jeitos, né? Isso pode afetar, pode estar presente no nosso trabalho ou não, porque é o trabalho que interessa, digamos, chegar a alguém, um público, né? Respeitável público. Então, eu acho que é preciso bastante consciência, bastante cultura, por isso que o profissional de RP é tão exigido, que estude, que se interesse por outras coisas, é, para que ele não faça brandwashing, não finja que é legal a empresa, quando não é, né? E para também não fazer daquilo uma bandeira excessiva, porque fica postiço. A empresa que faz aveia em flocos finos, ela tem que fazer aveia em flocos finos, ponto final. Se ela fizer isso, sem poluir demais, sem ir contra regras, empregando pessoas dignamente, pagando os impostos, ok, eu sou consumidor do produto dela. Se ela age mal, eu posso decidir, não vou mais usar esse produto. Olha só a responsabilidade que cai no consumidor. Ah, mas só tem esse fabricante. Mas eu não vou dar faturamento para esse cara. Pronto. Então, é consciência no consumidor e muito mais ainda em quem opera dentro da empresa as relações públicas. Muito bem, professor. Deixa eu só tomar um golinho d'água, a gente já volta para o terceiro bloco. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar.
agora, professor, vamos falar de índice de transparência ativa. Então, para situar quem nos acompanha, estamos na instância 2, relacionamento. Dentro da instância 2, estamos na tática 6, atendimento ao público. E vamos falar sobre 2 itens. O 6.3, informações sobre acesso ao PROCON, e 6.4, programas de fidelização. O 6.3 está na página 228, né? Isso complementa o que a gente falou no item anterior, 6.2, né? Você pratica o atendimento ao consumidor, mas você deixa o consumidor saber disso. Então, é por isso que tem a coisa do acesso ao código, que não é só botar o livrinho no balcão, seria pontuar a página, o item, eventualmente até colocar um quadrinho ali daquilo que interessa. Porque o Código de Defesa do Consumidor já virou um livro. É como se dizer que eu cumpro a Constituição. Aí entrega a Constituição inteira. Não dá, né? É a tal da transparência passiva. Você dá a incumbência para quem está te pedindo a informação. Ah, você cuida do atendimento ao consumidor? Ah, eu cuido, está aqui no código. Não, olha, que o item tal fala de prestadores de serviço, fala de prazos, a gente procura cumprir, a nossa ficha a nossa ordem de serviço, isso consta, a gente dá prazo, a gente dá orçamento, enfim. Então, é uma satisfação ao consumidor. Então, isso também é avaliado pelo nosso exame. Muito bem. E o 6.4, programas de fidelização. Aí a gente vai para um outro patamar. São outro patamar de relação empresa-cliente. É a fidelização. Essa palavra aparece bastante em literatura de marketing, né? Você tornar o cliente fiel, que ele volte. Que quando surgiu o marketing, o que nós tínhamos antes do marketing? Os departamentos de venda, os departamentos comerciais, né? E os vendedores. Tem muitos filmes, muitos livros que contam. Eu estou lembrando aqui da A Morte do Caixeiro Viajante, né? Quando eu viajo com livros que são pesados, eu sempre lembro da morte do Caixeiro Viajante, por enquanto eu estou vivo. Enfim, eu fui agora para Portugal com 29 livros, então você imagina a bagagem, né? 29 exemplares, né? Então, o que acontece? Você ser fiel é ir além da primeira compra, porque essa visão primitiva do comercial é a seguinte: tem que empurrar uma vez. Isso acontece no camelô. Entendeu? O camelô vai estar um dia na tua esquina, não vai estar no dia seguinte. Então, o negócio dele é empurrar ali a bugiganga, é empurrar ali o carregador de telefone celular que não funciona. Quer dizer, a gente espera que ele venda uma coisa que funcione, mas se não funcionar, você não tem o que fazer. Então, quando vem o marketing, no Brasil isso chegou na década de 50, a gente até citou o professor Manuel Maria de Vasconcelos, um pioneiro do marketing do Brasil, que também foi pioneiro das relações públicas. Eu publiquei a tese de livre docência dele, um livro póstumo, Marketing Básico. Enfim, deve sair uma segunda edição, porque ela já está esgotada. Enfim, o marketing ele sai a centralidade do vendedor no sistema marketing e entra a centralidade do cliente. Então, o comercial estava centralizado no talento daquele consumidor, daquele vendedor que vende picolé para esquimó. Todo mundo já esbarrou numa feira, numa loja com um cara genial que vende uma coisa que você não precisa até. Enfim, com a vinda da visão de marketing,
o centro da atenção é o consumidor. Do que é que ele precisa? Então, o atendimento à necessidade, à demanda, é muito mais acurada. E aí, o consumidor volta. Essa coisa é fundamental na visão de marketing. Tornar clientes recorrentes. Você escolhe um supermercado na sua proximidade, talvez você vá sempre nele. Não sei, é o caso, Carol? Sim, Né? com certeza. Eu tenho 2 supermercados próximos. E eu vou num. É o mais perto? É o mais refrigerado? É o mais barato? Quer dizer, às vezes não é objetiva a escolha. Isso é muito interessante, porque o branding entra aí. O branding ele não está relacionado a uma escolha objetiva. Ele está ligado a uma coisa afetiva. Às vezes as pessoas não pensam nisso, mas o profissional de branding pensa. Ele tem que entrar no universo, né? É o que o All Rise e o Jack Trout ensinaram no livro de 1972, Posicionamento. Positioning é colocar a tua marca na cabeça do consumidor. Daqui a pouco ele está escolhendo aquela marca de carro, e se você fizer perguntas para ele, ele não vai saber. Ele vai dizer, não, só compra essa marca. Há não sei quanto tempo. Aí o outro cara que gosta da outra diz assim, mas isso e aquilo, mas isso aqui não funciona bem e tal. A pessoa que é consumidora de uma marca e é fiel, ela já não sabe nem explicar mais. É o caso da aveia também lá que eu falei, dos flocos finos, entendeu? Você usa o produto. É claro que quando você tem um produto como, sei lá, fermento Flashman, o negócio vira sinônimo da coisa, ou Gillette, lâmina Gillette, qual é a outra lâmina? Né? Qual é o outro? Presto Barba, né? Uma marca da Gillette. Mas eu quero um Presto Barba da Bic, que tem. É estranho, né? Mas Bic não é caneta? Enfim, loucura total. Então, estamos falando de clientes recorrentes. Isso é fidelização. E Muito, o exame tem que olhar para isso. muito bem, professor. Obrigada mais uma vez, como sempre, pela dedicação em nos explicar, em prestar sua opinião. Sempre muito legal aprender com o senhor. Quem nos acompanha, obrigada pela audiência mais uma vez também. Nos vemos no próximo episódio. Até breve. Bom, eu agradeço a sua gentileza sempre também e a curadoria, a escolha dos nossos temas e dos nossos autores. Nesse programa foi a Regina Brito. E agradeço também a toda a audiência, a Mega Brasil, nossa parceira, dizer que o Observatório está em todas as redes sociais. Até o próximo programa.